Bem-vindos mais uma vez ao Paradigma Linguístico e hoje falaremos sobre a importância da filosofia. Esse vídeo é importante porque você vai saber até onde a filosofia vai e influencia através das suas conclusões e ideias. E para falar a respeito disso, precisamos desmistificar que a filosofia não serve para absolutamente nada, a não ser refletir, ficar divagando a respeito de coisas aleatórias e sem nexo. Já sabendo a respeito do conceito, no primeiro vídeo do canal, você já sabe que a filosofia é a mãe do conhecimento humano. E dependendo da maneira de como encararemos essas ideias primeiras do estudo do ser, é a maneira de como encararemos todas as coisas a respeito da nossa vida. Agora falaremos a respeito dos graus de influência que a filosofia exerce sobre a vida dos seres humanos. Primeiro nível é a influência pessoal. Se a filosofia é o fundamento de todas as coisas, a conduta a nível pessoal também será impactada por sua perspectiva. Ou seja, pessoal, aqui é o seguinte: dependendo daquilo que você acredita ou deixa de acreditar, isso vai impactar diretamente naquilo que você vai fazer e das suas escolhas e das suas decisões pessoais. Isso é totalmente óbvio e natural. Se acredita se estamos ou não fadados a perecer, este sujeito tomará decisões em sua vida particular totalmente diferentes. As ideias serão sempre a mãe das ações humanas. Isso é verdade. A maior miséria do homem não é a pobreza, nem a miséria, nem a morte. A infelicidade é ignorar porque nasce, sofre e passa. Exatamente isso. Ou seja, acho que a gente pode resumir essa primeira parte que a vida humana só tem sentido se tem sentido, entende? Compreende? E tudo que fazemos é porque primeiro houve a ideia. O que move a história humana são umas ideias, tá bom? Essa é a primeira coisa que precisa ser dita. Então, ou seja, se estivermos convictos de que estamos ou não fadados a perecer após a morte, se estivermos ou não convictos de que o prazer é ou não o único bem a ser seguido, as nossas decisões e ações, as nossas decisões e ações serão totalmente diferentes de acordo com essas ideias. Por isso, pessoal, que aquela discussão se Deus existe ou não é um debate sempre interminável e sempre acalorado ao longo de toda a história da humanidade, é justamente por causa disso. Porque dependendo se você acredita em Deus ou não, vai ter um impacto totalmente diferente na sua vida, na maneira de como você vai levar a sua vida e de como você vai encarar as maiores decisões da sua vida e os maiores dramas da sua vida. Tudo isso vai fazer uma diferença absurda para quem acredita em Deus e para quem não acredita, por exemplo. Agora vamos falar da influência intelectual. A influência intelectual da filosofia na vida intele... A influência da filosofia na vida intelectual também muda a postura do homem diante das tendências grupais, tá bom? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro. Uma pessoa que estuda filosofia, ela naturalmente vai desenvolver essa certa, como se fosse uma certa repulsão a tendências grupais, porque geralmente as tendências grupais, elas se baseiam no imediatismo, no aqui e agora, nos modismos. Então, um homem de estudo, ele geralmente,
ele tende menos a esses comportamentos de massa, né? Combate a tendência de se conformar aos modismos secular. É exatamente o que eu disse agora. Desenvolve gosto pelo espírito sintético, ou seja, ele desenvolve o gosto em ficar apenas com o essencial de todas as coisas. Por exemplo, ele ele procura as causas e princípios em tudo que se pode imaginar. Ele já não se contenta apenas com os efeitos e fenômenos do que lhe apresenta como agradável. Ou seja, ele quer saber realmente as causas e os primeiros princípios de todas as coisas. Ele prescruta, vai até o fundamento dos fatos mais corriqueiros. De certa forma, eu até costumo dizer que uma pessoa que estuda filosofia, ela se torna uma pessoa chata, uma pessoa que ela geralmente ela vai aprofundar muito uma coisa que poderia ficar assim, uma coisa mais superficial, né? E essa questão também de combater a tendência humana à conformação grupal, porque ele simplesmente ignora os modismos culturais. Ele sabe separar aquilo que é essencial daquilo que é acidental. Ou seja, ele naturalmente se torna uma pessoa de um gosto e um espírito mais atemporal. Ele não se deixa levar pelas modas e correntes que surgem e que morrem a cada 10, 15, 20 anos. Isso com certeza é um impacto muito grande da filosofia na vida intelectual. Agora, falando sobre a questão da influência da filosofia na vida moral, o comportamento humano pode proceder de maneira diferente diante daquilo que conhece ou ignora. E isso é um fato, né, gente? A gente sabe muito bem e não precisa nem explicar. Se a alma sobrevive ao corpo ou não, se existe bem ou mal, ou se são construções sociais, se o prazer é um bem supremo ou se é preciso sacrificar tudo ao dever. Ou seja, o nosso comportamento aqui vai mudar completamente de acordo com aquilo que pensamos nas nossas ideias. Como eu falei aqui, as ideias são mãe das ações, né? As ações são filhas das ideias. Primeiramente vêm as ideias. Mesmo que você não tenha pensado no seu comportamento, nas suas ações, com certeza houve alguém que pensou por você, você não tenha dúvida disso. Se nós não estamos pensando naquilo que estamos fazendo sem pensar muito, sem raciocinar muito, sem nos examinarmos, com certeza tem alguém que pensou por você, compreende? Então isso aqui é extremamente importante. Em relação à influência social, para entender como funciona uma sociedade, uma civilização, um povo, é preciso examinar como esse povo compreendeu o direito, a autoridade e a liberdade. A ideia é a mãe dos costumes, das ações humanas. As ideias não são somente reflexos em uma sociedade. A ideia tem e é uma força que se traduz em atos. Uma sociedade que nega o livre-arbítrio, a autoridade, a propriedade, não se comportará da mesma maneira de uma sociedade que a compreende. Isso é um fato. E é daqui que a gente tira os graus e os níveis de civilização. E há civilizações que são mais ou menos civilizadas do que outras. Isso é um ponto importante a ser compreendido. A filosofia governa o mundo, mesmo que o mundo o ignore. O conflito entre ideias e paixão pode encobrir a marcha das ideias, mas nem sempre continua a sua sombra. Ou seja, quando tem, sempre quando há aqueles debates acalorados, né, e geralmente sobre alguma ideologia ou sobre o
posicionamento de alguns postulados em relação à filosofia, às verdades, a gente pode simplesmente achar que é só uma coisa de um momento. Por exemplo, como eu falei que o debate entre a existência de Deus, não sei se vocês eram dessa época, ou era da época que existia o movimento, neoateísta na época e tinha um movimento de pessoas que defendiam, né, a crença em Deus, e essas pessoas estavam na internet discutindo, se digladiando, falando se defendiam ou não, essa coisa toda. É exatamente isso aqui que ele está explicando, ó, o conflito entre ideias e paixão pode encobrir a marcha das ideias, ou seja, a gente pode pensar que essas discussões que vêm e passam a todo momento é apenas uma coisa, apenas uma discussão que se deu, mas na verdade isso aqui esconde uma coisa muito mais profunda, que são ali a mudança, né, de paradigmas em relação ao fundamento daquilo que é a filosofia. Quando essa sociedade, por exemplo, se baseava nos conceitos da filosofia clássica, né, com fundamento metafísico, por exemplo, aristotélico, e passa a desenvolver um fundamento, um conhecimento de um conhecimento metafísico, por exemplo, moderno, kantiano, por exemplo, a gente que passa a ter essas discussões. Enfim, e olha só, pelo romance, pela poesia, pelos discursos e artigos de jornais, desce das altas esferas, onde elabora as ciências para vulgarizar-se e penetrar até o âmago das massas, trazendo-lhes frutos de vida ou morte. Esse aqui, olha, eu acho que só esse aqui já dá para fechar todo o assunto e o vídeo. Isso aqui é exatamente isso. Essa é a influência da filosofia. Exatamente isso. A filosofia, ela sai lá dos escritores, lá, né, da aristocracia, dos letrados, dessa gente que passa o dia inteiro especulando, né, estudando livros e especulando um monte de teorias, e que a maioria das pessoas que são simples e que não tem tempo para ficar estudando sobre filosofia e todas essas coisas, que elas olham para isso e acham uma tremenda uma bobagem, mas na verdade, aquilo ali, mais tarde, ela vai penetrar na sociedade através do romance, das novelas, né. Hoje em dia, digamos, nas nossas linguagens, né, através das redes sociais, de canais, por exemplo, no YouTube, de influências sociais também, por exemplo, e de lá desce, ela se vulgariza, né, aqui descendo para essa camada, e ela de certa forma penetra no âmago dessas massas. E aí é que traz, como ele falou mesmo, os frutos de vida ou morte. Isso aqui é extremamente importante. Daí a importância máxima da filosofia. É claro que nem todo mundo nasceu para ficar estudando isso, nem todo mundo gosta, nem todo mundo vai entender, porque realmente é uma tarefa extremamente árdua e difícil. Eu mesmo falo por mim que eu ainda estou nesse caminho, ainda aprendendo a duras penas. Já faz 8 anos, ou até mais, se eu for contar desde o começo, é um pouquinho mais, são praticamente 10 anos, mas desde que eu comecei a pegar e estudar de modo sério e ordenado mesmo, foram 8. 8 anos estudando isso aqui, então a gente sabe que estamos apenas começando, não é brincadeira. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas, a massa mesmo, não tem interesse nisso, né. Isso não quer dizer que a filosofia não tenha sua importância, pelo contrário, né. E eu costumo dizer que a filosofia, nós que estamos aqui, com certeza somos frutos das ideias daqueles que já morreram. Seja das ideias, por exemplo, de Aristóteles, por exemplo, seja da ideia de algum famoso estoico, por exemplo, seja da ideia de algum kantiano, ou de algum filósofo, pós-moderno, seja de quem for, entende? As nossas ideias nunca são nossas ideias. Então, eu acho que é isso que nós podemos dizer a respeito da influência da filosofia. E aí, no próximo vídeo, falaremos sobre as disciplinas que a filosofia estuda. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva também no canal para você, se você gosta, ter mais vídeos assim como esse, em que eu faço mapinhas mentais para tentar deixar mais claro, mais conciso aqui esse assunto que é extremamente árduo, para que nós possamos aprender juntos o que é filosofia, tá bom?
Até a próxima, até breve.